Olá pessoal, tudo bem? Mário Winner, mais um vídeo. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos aqui ao canal, tá certo? Galera, nesse vídeo aqui, a gente vai aí atender o pedido do pessoal também, que tá pedindo há um tempão aí pra gente fazer um vídeo falando sobre essa questão aí do fim da escala 6x1, né? Então o pessoal tá, pô, Mário, e agora? Não vai ter mais a escala 6x1, como que a gente vai trabalhar? Quem trabalha de segunda a sábado, quem trabalha de domingo a domingo, né? Então vamos lá. Esse vídeo aqui é para mostrar um pouco para vocês do que a gente já vem validando, né? Porque desde que, eu até falei lá no Instagram, desde que isso começou a ser ventilado, né, essa possibilidade de ter do governo aprovar alguma coisa aí contra, né? Enfim, de terminar com a escala 6x1 como padrão, né? Como normalidade, como foi até hoje. A gente já começou a estudar algumas opções, já começou a estudar alguns cenários por conta de que provavelmente seria aprovado, né? É um ano de eleição, né? 2026, ano de eleição. Essa é uma medida meio populista, né? Então, com certeza, ela seria aprovada, né? Qual é o político aí, o deputado, o senador que vai votar contra uma medida dessa para perder voto, né? Então, com certeza, ela seria aprovada. Então, vamos lá. E a gente já começou a fazer alguns testes, algumas validações, né? Desde o meio do ano passado, mais ou menos. E aí a gente chegou em algumas conclusões, tá? É complicado de operar no 5x2, que vai ser o novo padrão? Não é, tá? Então, assim, de antemão, a gente já consegue ficar tranquilo e, assim, dá para trabalhar tranquilo, dá para ter liquidez. O aumento, se você for ter alguma, se dependendo da sua operação, você for ter algum tipo de aumento no seu custo, ele é baixo, tá? De tudo que a gente testou, o maior aumento que teve foi de 15% no custo, né? Então, 15% no custo, né, dependendo da operação, não é muito relevante, tá? Porque a gente tem margem. Nosso mercado tem margem para absorver esse custo. E uma coisa interessante também foi que muitos modelos eles acabaram trazendo uma alavancagem maior de faturamento, ou seja, você consegue trabalhar de uma forma que você aumenta o faturamento, tá? Aumenta o faturamento e diminui o custo operacional, digamos assim, com faltas, né? Tem algumas opções aqui que você acaba eliminando o custo com falta de funcionário, algumas coisas que a complexidade ali da escala, a troca de turno, né? Essas coisas, principalmente para quem trabalha 7x0, para quem tem a loja que opera 7x0, você vai ter opções muito mais assertivas aí e que talvez a gente nunca tentasse, né, se tivesse continuado do jeito que estava. Então, é o que a gente sempre fala aqui, vamos olhar sempre para o que tem para aprender, para o que tem para melhorar, né? Então, se isso aconteceu, a gente aprende com isso e tira o melhor possível, tá certo? Então vamos lá, bora pro vídeo. É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Vou tentar vou tentar não fazer um vídeo tão longo, né? Mas vamos lá. Esse aqui eu separei aqui como se fosse um guia. Pedi pro pessoal fazer aqui tipo um slide aqui para separar como se fosse um guia, tá certo? Então vamos lá. O objetivo aqui qual que é? É reduzir custo de mão de obra, em se pensando agora aqui, ó, o padrão é 5x2. Então o que que a gente precisa? Reduzir o custo, né, de mão de obra, porque todo mundo está pensando em que vai aumentar muito e tal. Evitar a falta de cobertura operacional, né? Tem que ter gente trabalhando dentro da sua janela de expediente, é um fato. Aumentar a lucratividade da unidade, isso tem que estar no norte sempre, principalmente no momento desse, reduzir, se você vai reduzir produtividade ali, entre aspas, você tem que aumentar a lucratividade e a produtividade, tá? No momento que você está atuando ali, operando. E definir a escala correta conforme o faturamento, tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem aqui de concreto e que aliviou já todo mundo é isso daqui. Então, aqui, por exemplo, vamos lá. Vamos olhar aqui por faixa de faturamento e estrutura recomendada, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem lá, vamos colocar. Loja com faturamento até 20 mil, então você consegue trabalhar com até dois funcionários, mais o dono, no caso do dono operador ou semi-operador, né? Então você tem ali até dois, faturamento até 20 mil, que é um faturamento baixo, né? Um faturamento que está ali na base. É, estrutura, até dois funcionários mais o dono, mais ali meio como operador. Você tem um nível de controle máximo, porque o dono está operando, tá? Faturamento de 20 a 30 mil reais, até três funcionários. Você tem um nível de controle alto também, tá?
Faturamento de 30 a 40 mil reais. Você pode ter até dois funcionários ali, 12 por 36, mais o dono. Tá? Você tem um nível de controle médio porque tem mais trocas, né? Você tem até dois 12 por 36 e o dono operando, você tem ali algumas trocas, né? Alguns períodos eles podem ficar descobertos, tá bom? E acima de 40 mil, o ideal aqui seria trabalhar com quatro funcionários no sistema de 12 por 36. Aí você tem um altíssimo desempenho. Na minha opinião, já adianto para vocês aqui, para quem opera shopping, hipermercado, 7 por 0 que não tem como mudar muita coisa, o cenário ideal e o melhor resultado foi trabalhar com quatro funcionários no 12 por 36. Só para adiantar um pouquinho, gente, acabou com falta. Você não tem problema de falta. O problema de o desempenho, né? Porque o cara vai trabalhar um dia sim, um dia não. O dia que o cara trabalha, você consegue explorar muito mais a mão de obra. Então a gente percebeu um aumento considerável no faturamento, no ticket médio, né? Então eu acho que para quem opera acima de 40 mil, para quem trabalha, para quem a loja vende acima de 40 mil, geralmente você está ali em hipermercado e shopping que tem que trabalhar o 7 por 0 domingo a domingo, esse aqui é disparado o melhor sistema, tá bom? Então aqui vamos lá. Modelo 1. Então você tem no modelo 1, primeiro teste, né? Escala 5 por 2, o seu funcionário está na 5 por 2 e você trabalha de segunda a sábado. Aí o que fazer, né? Então você pode trabalhar ali com até 3 funcionários, e aí você pode ter um 12 por 36. No caso, vamos supor que você tenha dois funcionários já na loja, operando. E aí você pode ou matar um dia, ou você mata um dia, por exemplo, você trabalha de segunda a sábado. Aí você, putz, eu não quero contratar outro funcionário, quero manter como tá. Aí você vai estudar o seu faturamento, como está seu resultado. Está ali perto até 20 mil, 25 mil reais, você pode matar um dia. Então você pega no seu resultado, pô, sempre vai ter um dia que é o dia mais fraco. Se você tiver um dia ali, sei lá, geralmente esse dia é segunda-feira. Depende muito da região, claro. Mas geralmente segunda-feira é um dia mais fraco, tá? Então vamos supor, você pode pegar segunda-feira vamos supor que tá fraquinho, tipo, coisa de vender 200 reais. Né? Puta, ó, segunda-feira, Mário, vende 200 reais, no máximo 300 reais. Aí você pode matar esse dia, transformar ele num dia de manutenção e trabalhar de terça a sábado. E aí nessa janela de terça a sábado, com o seu time que já opera, dois funcionários ali, o mesmo time que está operando, você vai explorar mais essa mão de obra. O cara vai ter um dia a mais de descanso, aí você vai cobrar mais dele nesses dias que ele vai trabalhar. Você vai extrair mais produtividade desse time nos dias em que vai operar, tá? Para tentar buscar mais ticket e buscar mais faturamento nesses dias, tá bom? Você pegar nesse sistema aqui, ó, você pegar uma loja até 25 mil reais de faturamento, mesmo você matando um dia, você não vai ter uma queda significativa de faturamento, tá? E se você buscar trabalhar bem aí essa janela de expediente com o seu funcionário, você até aumenta esse faturamento. Então, pelo que a gente viu, 0 a 0. Não é nada complicado ali de adaptar e de começar a trabalhar com esse novo sistema, tá bom? Loja fecha no domingo, né? A maioria, você pegar 5 por 2 que fecha no domingo, você tem um baixo custo operacional, porque se você for contratar, é uma pessoa só que você vai contratar. Ideal para cidade pequena e para quem está iniciando a operação. Com uma loja só que você tem mais. Você está começando ali, você ainda não está com tanta loja para operar e para operar troca de turno, para operar escala de funcionário. Outra coisa importante aqui também, por exemplo, vamos supor que você está operando hoje, aí depende também de quanto você paga, tá? Porque quando você vai contratar um segundo funcionário, um terceiro funcionário, no caso aqui seria, você tem você pode. Primeiro você vê quanto você paga. Eu, por exemplo, você pegar, eu pago 2.100, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma operação onde eu preciso contratar um terceiro funcionário e o faturamento está abaixo de 30 mil, então o que eu vou fazer? Pela lei nova, você não pode reduzir o salário, né, do funcionário. Beleza? Mas assim, você dispensa, por exemplo, eu estou pagando 2.100, você dispensa o funcionário, né, que você paga 2.100, você dispensa ele e contrata outro pagando 1.600, por exemplo. Tá? Só para você ter noção aqui, ó, da efetividade, esse é para o caso de quem paga um pouco mais, tá? Se você já paga o mínimo que pode, aí você tem que analisar esse aumento do custo. Mas, por exemplo, no meu caso, você pegar, ó, 2 vezes 2.100, você vai ter 4.200, certo? Beleza. Eu preciso contratar um terceiro para essa operação, que é a operação que vende menos de 30. Tá vendendo menos de 30 mil, eu preciso de um terceiro. Então, o que você vai fazer?
você não pode abaixar o salário do cara que trabalha com você, certo? Pela lei lá. Beleza, mas aí você dispensa esses e aí você vai contar, ó, 4.200, certo? Eu não tô colocando aqui, claro, imposto, provisionamento, né? Só para você ter noção da porcentagem, né, de custo que vai ter. Aí, por exemplo, se você tem 4.200 hoje, aí você vai dispensa esses dois e contrata 3 a 1.600, pagando ali um mínimo. Então você vai ter 3 vezes 1.600, você vai ter 4.800. Ou seja, o aumento é bem pequenininho, tá? Você teria um aumento insignificante nesse exemplo que eu dou, que é o meu exemplo, tá bom? Mas se você já paga ali o mínimo que dá, enfim, aí tem que considerar esse salário a mais, tá bom? Mas, como eu falei, nenhum bicho de sete cabeças e você tem que estudar matar o dia também. Aí aqui, você vê aqui, ó. É como eu falei, né? Como eu acabei de falar antes aqui. Quando você vai usar o modelo 1 para faturamento até 30 mil reais. Então, se você está com uma operação ali que fatura até 30 mil reais, você consegue usar isso daí. Ou mata um dia, ou contrata um outro funcionário para cobrir. Pode ser um funcionário 12 por 36, ou pode ser um funcionário part-time, tá? Você vai ter um impacto muito baixo aí na sua operação, não é nenhum bicho de sete cabeças, você consegue até aumentar o faturamento, tá? Independente, tanto na situação que você mata o dia, quanto na situação que você contrata um part-time ou um funcionário 12 por 36 para cobrir ali a folga do seu cara que vai estar trabalhando 5 por 2, tá bom? Do seu time que vai estar trabalhando 5 por 2. Então, nas duas opções, não tem segredo, dá para trabalhar tranquilidade, não vai acabar com a sua operação, tá bom? Aí aqui o modelo 2 é a escala 5 por 2 com a loja aberta todos os dias, tá? Aí já começa a ficar mais chato, né? Então, por exemplo, você tem uma loja que trabalha domingo a domingo, 7 por 0, então tem que ter essa cobertura dos 7 dias. Aí você tem ali, no modelo 2, mas você pode ter uma escala rotativa com a participação do dono. Por exemplo, se o dono é semi-operador, não é o cara que está na loja todo dia, mas ele tem facilidade de frequentar a operação, então ele pode assumir esse papel aí de. Ele seria o part-time, por exemplo, tá? Para cobrir para conseguir trabalhar nessa escala aí, mantendo a cobertura de 7 por 0, né? E sem complicar ali a situação dele com o funcionário CLT, tá? Isso aqui a gente está falando sempre para CLT, tá, gente? O pessoal que trabalha com estagiário, com menor aprendiz, aí é outro arranjo, tá? Depois eu vou ver até se eu faço um outro vídeo falando dessas opções também, que é o menor aprendiz, o estagiário, enfim. Aí tem outros arranjos que dão para aqui que dá para ser feito, tá bom? Até porque é uma mão de obra mais barata também. Aí aqui, então, por exemplo, a cobertura 7 dias, escala rotativa, participação do dono como operador. Você tem maior complexidade da gestão, como eu te falei, porque você tem que ficar trocando, o dono ele tem que estar, precisa estar presente, né? Então, às vezes, se é um semi-operador, ele não tem como estar sempre na loja ali. Então, você tem uma complexidade maior para fazer a gestão dessas agendas aí, tá bom? É indicado para ponto com movimento aos domingos. Então, shopping, hipermercado e etc. Mas, assim, ponto que tem movimento aos domingos, mas ainda fatura baixo, não fatura acima de 40 mil, tá bom? Aí aqui o modelo 3 testado, esse aqui para mim foi o ideal para quem trabalha 7 por 0. E disparado, disparado. Isso aqui é interessante, isso aqui foi até um negócio legal que eu comentei com o pessoal, porque assim, antes, no jeito que estava antes, a gente nem pensava em fazer alguma coisa parecida. A gente nem pensava nisso, né? Porque tava bom do jeito que tava. Então a gente trabalhava ali o 6 por 1, aí sempre tinha um folguista, um plantonista, alguém para cobrir folga e trabalhar no domingo, enfim, aí fazia aí um joguinho, né, para continuar operando. Só que dessa forma aqui, você trabalhando. O ideal aqui seria a loja que fatura acima de 40 mil, tá? Loja que fatura acima de 40 mil, que é a maioria que trabalha hipermercado e shopping, 7 por 0, a maioria fatura acima de 40 mil. Então, trabalhar 12 por 36 com 4 funcionários foi filé, o resultado foi sensacional, tá? Uma coisa que eu achei interessante pra caramba, até comentei, falta, você praticamente zera a falta, você consegue explorar 300% a mais a mão de obra, tá? Porque a agenda da pessoa diminui no dia. Então ela vai estar focada praticamente 100% na operação da loja ali. Então você pegar a loja de hipermercado, a pessoa chega, você faz dois times, time A e time B. Então você tem duas pessoas no time A, duas pessoas no time B, trabalhando 12 por 36. Meu, esse time chegou, sei lá, 10 da manhã e sai 10 da noite.
Nessa janela gigante, o cara, você consegue explorar o máximo desse cara ali. Aí vai, claro, da tua capacidade também, a gente ensina isso, né? A gente está sempre falando como você vai fazer isso, para você fazer a gestão desse pessoal. Aí você, e é muito mais fácil você extrair muito mais dessa mão de obra, porque ela não vai ter uma agenda externa grande, porque ela vai 12 horas trabalhando. Não vai ter, sabe aquela coisa da pessoa estar ali trabalhando, mas está pensando que ela vai sair, que ela vai ter que fazer isso, fazer aquilo? Não vai. Isso diminui bastante. Falta diminui também absurdamente, tá? Porque como a pessoa trabalha um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, falta, cara, foi um milagre. Assim, eu falei, nossa, muito bom, tá certo? Então aqui, ó, equipe A, equipe B, operação profissional, você consegue, nossa, uma produtividade absurda, menos troca de, colocaram menos troca de turno aqui, mas na verdade não tem troca de turno, tá? Porque você vai ter dois times 12 por 36, não existe troca de turno. O cara é das 10, o cara vai trabalhar das 10 às 10, por exemplo. Entendeu? Das 10 às 22, por exemplo, tá no shopping ou no hipermercado. Aí, e maior estabilidade operacional, com certeza. Você tem uma estabilidade operacional absurda. Então você vai ter duas pessoas focadas ali naquele dia. Aí no outro dia, mais outras duas pessoas focadas naquele dia. Em fazer, produzir, vender e dar ticket, tá certo? Então, esse aqui foi um resultado que eu achei sensacional para a operação 7x0. Acho que então, não vai ter nada melhor que isso, tá? Aí o modelo 4 é o 12 por 36 mais o franqueado. Aí você consegue operar com dois, em vez de trabalhar com dois times de dois, você poderia trabalhar com dois, só dois funcionários no 12 por 36 e o franqueado como operador ou semi-operador cobrindo, tá? Esse aqui eu acho, só se a loja não estiver faturando, tá? Só se a loja estiver faturando, sei lá, abaixo de 30. Se a loja estiver faturando abaixo, eu acho difícil, né? Mas vamos supor, só se a loja estiver faturando abaixo de 30 mil para você partir para isso daqui, para o franqueado, para você operar como tá ali como operador para cobrir o cara que vai estar folgando, tá bom? Eu acho, eu acho mais complicado, só se não estiver faturando mesmo, só se a loja não estiver performando, tá? Aí você vai ter dois fixos, o franqueado cobre os picos ali, as folgas. Pode até ficar, ele não precisa nem estar exatamente o tempo inteiro, até porque uma operação que não esteja faturando acima de 40 mil, nesse modelo aqui, né, de hipermercado 7x0, então ele não vai ter, ele vai ter alguns picos, e aí você já conhece, né, a pessoa já conhece, com 2, 3 meses de operação, a pessoa já conhece esses picos, e aí esse franqueado, esse licenciado, ele vem como operador para cobrir esses períodos aí, e você vai ter sempre uma pessoa ali operando na loja. Então, esse aqui, mas eu acho ainda que o outro é bem melhor, é ter os dois times, tá? Nesse caso aqui é só se estiver faturando baixo. Então tá faturando baixo, não tá faturando o ideal, aí trabalha dessa forma, tá? Você vai ter a folha enxuta, claro, que vai contratar uma pessoa só. Na verdade, você vai continuar do mesmo jeito, você só vai mudar o modelo para 12 por 36 e você vai cobrir, então, ou seja, você não vai ter um aumento de folha. E o modelo é lucrativo para o operador. Então, se você é operador ou até semi-operador, nesse modelo aqui, onde você identifica os picos ali, onde tem que ter duas pessoas, você vai conseguir operar, tá bom? Sem muita novidade, mantendo produtividade e também liquidez, que é o que importa, tá certo? Então aqui o comparativo financeiro, ele ficou assim, ó. Isso aqui foi do que foi validado até agora, tá? Então, sei lá, você tem um modelo 5x2 de segunda a sábado, você vai ter a folha é baixa, você não vai contratar ninguém, ou você mata um dia ou bota um part-time, vai ser baixa, não vai, a diferença não é relevante, né? A complexidade é baixa também, que é fácil de operar, é praticamente o que você já está fazendo, e a produtividade é alta. A produtividade vai conseguir ser alta. Aí 5x2 trabalhando 7x0, né, os 7 dias, a folha também vai ser baixa, a complexidade já fica alta, porque você tem que fazer essa dança aí, né, entre os funcionários ali, tá? E a produtividade média, porque tem as trocas. Então, quando tem troca de funcionário, aí você acaba perdendo produtividade. Porque, sabe, é aquela coisa que a gente fala do o cara tá com a mente fora da operação. Tá pensando no que ele vai fazer, né? Ele está pensando, enfim, o que ele tem que fazer daqui a pouco. Isso aí você acaba perdendo produtividade. 12 por 36 mais o dono, folha é baixa, não vai contratar ninguém. Só vai mudar o contrato de trabalho que você já tem. E o operador vai cobrir folga e pico. Então, folha é muito baixa. Complexidade é baixa também porque ele vai encabeçar essa escala. E a produtividade é alta. Tá? Se você souber delegar, você vai conseguir uma produtividade bem alta. E para 7x0, para mim, como eu já falei, o ideal, faturou acima de 40 mil, é o 4 pessoas no 12 por 36. Esse foi sensacional, tá bom?
Então você tem uma folha média, porque você vai. Se você trabalha com dois, vamos supor, na verdade não vai. Por exemplo, se você trabalha hoje, porque hoje quem trabalha 7x0 geralmente trabalha com dois e um folguista ali, um plantonista, né? Uma pessoa para cobrir folga. Então você mudaria o regime para 12x36 e contrataria mais um. Ou seja, seria um funcionário a mais só, e só que todos no regime 12x36, dois times é, intercalando. Sensacional. Para mim, esse daí foi o que matou a pau. A complexidade é baixa, porque é o que eu falei, são duas pessoas operando 12 horas por dia, tá? E dois times intercalando. E a produtividade é alta porque você consegue tirar o máximo dessa mão de obra. Você consegue fazer assim umas coisas que eu falei, nossa, realmente, como a gente não pensou nisso antes, né? Porque ó, a gente não foi estimulado, não foi instigado a pensar nisso, porque tava daquele jeito lá, tava funcionando, mas aí como veio esse negócio novo, a lei nova, então a gente tem que se adequar, a gente acabou encontrando aí alguns caminhos que são até melhores, né, do que o jeito que a gente estava trabalhando antes. Por isso que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas se desesperam, ficam desesperadas com alguma coisa nova, mas na verdade, puta, pode ter uma puta oportunidade, né, nessa adaptação que a gente vai ter que fazer, tá? E esse aqui é um desses casos, tá certo? Aí, pô, qual escolher, né? Vai depender muito, tem que analisar uma série de coisas sempre, tá bom? Tem que analisar o caso de cada loja ali, você tem que ver os seus números. Mas basicamente, assim, se fosse falar basicamente, a gente pode falar assim, ó. Você fatura até 20 mil, então você trabalha ali 5x2 de segunda a sábado, né? Fatura até 20 mil, 5x2 de segunda a sábado, e você estuda matar um dia. Pega seu sistema, pega sua trend ali, vê o que você tem de resultado, vê o dia que vende menos, o dia que a performance é menor, mesmo você se esforçando, mata esse dia, faz um dia de manutenção e você escala os outros dias, você turbina os outros dias, tá bom? Vai conseguir, você até aumenta o faturamento. A gente, nos testes aqui, você consegue até aumentar o faturamento. A pessoa vai estar mais descansada, descansou 2 dias, você cobra ali um pouco mais de meta, cria premiação, que você consegue até aumentar o faturamento. Baixar o faturamento não vai, tá? Ainda mais faturando no piso já 20 mil reais, você não vai baixar o faturamento. De 20 a 30, você pode pensar no 12x36, 12x36 mais o dono, né? Ou 12x36 mais um part-time ali, né? Você pode pensar no ou 5x2, ou você pode trabalhar o 5x2 e colocar um funcionário part-time ou um funcionário 12x36 para cobrir essa folga, para cobrir as folgas ali. Intercala, vamos supor que você tenha dois fixos, intercala a folga desses fixos e tem um 12x36 que vai cair ali para cobrir a folga do cara que vai faz uma escalinha para cobrir, para o 12x36 sempre cobrir a folga do outro, tá bom? E aí você vai ter períodos que você vai ter duas pessoas na loja e você vai ter outros períodos que você vai ter três pessoas na loja. Ou seja, vai ter sempre duas ou três pessoas na loja, tá bom? E nesse caso você aumenta aí o custo em um funcionário, tá certo? Mas para a loja que fatura de 20 a 30, isso não vai ser tão relevante, tá? A gente viu aqui, né? A gente fez conta, viu a porcentagem do aumento do custo e nenhum passou de 15%. Então você tem um custo X, nenhum passou de 15% de custo. Ou seja, dá para respirar aliviado, e dá para trabalhar, dá para escalar a operação sim, tá bom? Aí aqui de 30 a 40 mil, você tem a questão do 5x2 nos 7 dias, que é mais chatinho ali, é mais complicado. Mas você pode trabalhar com operador, você pode trabalhar com 12x36 e um part-time, né? Ou como a gente falou lá antes, você pode trabalhar com o operador ali, o franqueado, como operador ou semi-operador, ele cobrindo para ter um custo menor. Ou, dependendo do faturamento dele, se ele fatura ali acima de 40 mil, se ele fatura acima de 40 mil, ele já vai direto pro 12x36, 4 funcionários. Tá certo? Então é isso, eu não sei se deu para entender aí, se deu para imaginar ali como seriam esses cenários, mas o que a gente testou, validou e realmente dá para fazer, não é complicado, foram todas essas situações aqui, tá bom? Aí daqui, o que ainda tem nessa questão de 6x1 aí, que a gente está, de fim da 6x1, que a gente também está analisando e validando, você tem, primeiro, a questão do pessoal que trabalha com estagiário e menor aprendiz, tem bastante, tem muita gente que trabalha com. Aí é outro sistema, é outro esquema também que dá para trabalhar com muita tranquilidade. E você tem a questão também da substituição de mão de obra, né? Porque, como eu já falo, quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu já testei, por exemplo, Totem
para substituir operador de caixa. A gente fez o último teste em 2023, tá? Então, pô, 3 anos atrás. E a gente tinha 30% de dinheiro no caixa. 30% de dinheiro no caixa. Hoje, a gente já tem 10% de dinheiro no caixa. Ou seja, hoje já está muito mais viável fazer essa troca, né? Enfim, tirar o funcionário do caixa e trabalhar com totem de atendimento automático, tá bom? E isso anularia ali a contratação de um funcionário. Então seria um funcionário a menos e o atendimento automático. Aí a pessoa vai lá, faz o atendimento no totem, né? Faz a compra ali bonitinho, vai imprimir o pedido, a pessoa só prepara. Ou seja, numa operação que você teria 3 pessoas, você vai ter só 2, tá? Essa é uma questão também que agora provavelmente vai crescer bastante, tá? Porque eu lembro que quando a gente fez a validação, o totem custava tipo R$ 7.000 e tinha uma mensalidade lá do sistema perto de R$ 300, tá? Hoje isso já baixou bastante, né? O último que eu vi aqui, eu acho que estava 4,5, R$ 4.500, e a mensalidade também já estava bem menor. E agora, com essa questão de fim da 6 por 1, isso vai explodir, né? Então, esses totens, essa questão do totem automático vai crescer bastante e vai diminuir a adesão e diminuir essas mensalidades do sistema, com certeza, tá bom? E aí vai ser mais uma opção aí, né? Mais uma opção de. Vai ser mais uma opção de substituição, né, de mão de obra por tecnologia, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero ter atendido vocês aí que pediram esse vídeo, falando sobre o final aí, fim da 6 por 1 e tal. Muita gente achando que seria complicado e tal, mas não seria, tá? Realmente, esse tipo de fim da 6 por 1 ele é complicado para os grandes varejos, né? Que é um quadro muito alto, eles não têm margem para cobrir qualquer movimentação que você tenha que fazer, principalmente pessoal. Esses grandes varejos, eles faturam muito, mas eles não têm margem para cobrir. No nosso caso, a gente já ficou tranquilo desde o começo do ano, né, que a gente já viu que dava para que não seria um bicho de 7 cabeças, né, que teriam muitas possibilidades de continuar trabalhando, continuar crescendo, continuar tendo rentabilidade, tá bom? E lucratividade. Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida aí, não entendeu alguma coisa direito, pode mandar aqui no comentário que a gente vai respondendo, tá bom? Espero que não tenha ficado muito longo, tá certo? 27 minutos ficou longo, né? Mas é isso aí, galera. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero ter respondido aí o pessoal que pediu para fazer o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.